Bom, sejam bem-vindos novamente. Vamos continuar aí o nosso projeto. Para essa aula, nós vamos falar um pouquinho sobre validação de formulário. A gente não falou nada ainda sobre validação de formulário, né? Então vamos abrir ali o nosso arquivinho de cliente. Página estática. Opa, vamos abrir aqui. Cliente. Cliente, pronto. Bom, nosso cliente aqui ele só tem um campo nome, tá? Então o que nós queremos fazer? Nós queremos fazer uma validaçãozinha desse formulário. Vamos supor que a gente quer falar assim, bom, o campo nome é obrigatório. Então como que nós vamos fazer esse tratamento aqui? Via Angular. Tá? Então primeiramente, nós vamos sugerir a inclusão desses inputs dentro de um formulário. Olha só, vamos colocar aqui a tag form/form, para que a gente possa tratar esses elementos como elementos de um formulário. Ó, lá no site do Angular, nós podemos entrar aqui no site do Angular, nos docs do Angular.org, né? docs.angular.js.org, guia, e aqui nós temos /forms. Ó. Então nesse link nós conseguimos ver alguns exemplos que a própria documentação disponibiliza para a gente ter como referência de como fazer validação de formulário. Tá? Nós vamos usar ele como base para fazer o nosso. É sempre assim que nós vamos trabalhar. Nós vamos olhar a documentação e ter ele como base para fazer o nosso. Tá? Então, beleza. Perceba que a primeira coisa que nós temos que inserir é o quê? É um form. Tá? Nós colocamos um form para que esses elementos sejam tratados dentro desse container formulário e facilitar nossa navegação, nossa validação. Então, por exemplo, nós temos aqui um campo nome, bem parecido com o nosso. Ó. Ele tem um campo nome aqui, ó, tá vendo? Bem parecido com o nosso. Tá? E a gente pode colocar alguma regrinha, por exemplo, esse campo nome é obrigatório. Olha só que interessante essa diretiva aqui, ó, no validate, ó, porque o próprio HTML5 já tem os seus mecanismos de validação, né? E nós estamos tirando esse mecanismo e inserindo do Angular. Então, por exemplo, nós vamos colocar aqui no form, ó, no validate. Ó. Primeira coisa, vamos fazer isso daqui, no validate. Tá? É um formulário que vai ter a validação, né, usada pelo próprio Angular. Tá joia? Bom, depois disso, por exemplo, nós podemos chegar aqui no campo nome e falar que ele é requerido. Por exemplo, ó, required. Pronto. Se nós falamos que esse campo aqui ele é requerido, então ele já não pode mais ser vazio na hora de salvar. Já não pode mais ser vazio. Então vamos tentar rodar isso aqui. O seu formulário você colocou no validate. No validate? Você colocou com D no final. Ah, tá. Então eu vou arrumar lá. Então, no validate. Pronto. Salvei. Em cima Hum? form, né? Isso. Tá. Salvei. Vamos agora aqui localizar nossa página. Já está ali, né? Clientes. Beleza. Estamos aqui com nossa página de clientes. Né? Nós fizemos vários testes ali para mostrar as rotas, né? Algumas configurações de rota e tal. E aqui nós estamos com o cliente. Beleza? Então, nós falamos que esse cara aqui é obrigatório. Mas em lugar nenhum nós fizemos uma verificação. Né? Ou seja, se ele realmente foi preenchido ou não, nós não implementamos a regra. Nós só falamos, ó, ele é requerido. Mas em momento algum a gente falou, ó, o que é para fazer quando o cara deixar o campo em branco, por exemplo? Você quer dar uma mensagem para ele de campo obrigatório? Você quer pintar o campo de vermelho? O que você quer fazer? Como você vai avisar o usuário quando ele não preencheu esse campo? Então é isso que nós não fizemos aqui. A gente só colocou lá que ele é required, mas em momento algum a gente fez alguma coisa. Tá? Então nós podemos fazer o seguinte, podemos colocar esse campo aqui, ó, todinho ele, dentro de uma div, beleza? Para a gente já ter aqui um containerzinho só para esse campo. Porque caso a gente quiser pintar esse campo, por exemplo, basta a gente trabalhar com o CSS em cima dessa classe aqui, em cima dessa div.
Tá? Mas por enquanto nós não vamos fazer isso. Deixa a div ali bonitinho, que ela vai representar o nosso input. Então, para cada input, a gente poderia pôr uma div, e se caso esse input não for preenchido, por exemplo, a gente pinta a div, a borda da div de vermelho, por exemplo. Seria uma forma de fazer. Tá? Agora, dentro dessa própria div aqui, nós vamos inserir o seguinte. Vamos inserir aqui uma mensagem. Eu posso criar uma outra div interna aqui, que vai ser a minha mensagem. Ou, você já viu também falar de spam, também dá na mesma, nesse caso aqui, nesse contexto. Também é um container. Olha lá. Spam também. Vou deixar spam para diferenciar. Tá? E aqui nós vamos deixar a mensagem. Olha só, nome obrigatório. Campo, nome obrigatório. Ó, campo, nome obrigatório. Então, essa mensagem, ela só vai ter que ser exibida quando esse campo não foi preenchido. Se esse campo não foi preenchido, aí sim nós queremos exibir esse campo obrigatório. Caso contrário, nós não queremos exibir. Então, de cara, se nós abrirmos a nossa tela agora, ele já vai estar com o campo obrigatório. Né? Nós carregamos a nossa página, Ctrl R. Opa! Fizemos uma requisição para API, pelo método GET. Tá lá. Cliente, vamos fazer a navegação interna, de JavaScript. Olha lá, campo, nome, obrigatório. De cara, já apareceu dessa forma. Todos estão no mesmo ponto? Estão tranquilos? Bom, já são 8 horas da manhã, então na hora de tomar outra ideia. E aí? Conseguiram fazer? Deu certo? Bom, então vamos lá. Nós não queremos que esse campo nome obrigatório já seja exibido de cara. Então, desculpe. O que nós vamos utilizar para exibir ou não esse elemento spam? Está funcionando como uma div aqui. Como nós vamos fazer isso? Eu gostaria de só exibir esse display, esse spam, quando de fato o campo não tiver preenchido. E agora? Como que a gente faz isso? Existe alguma propriedade que eu consigo ocultar esse componente? Tem uma diretiva que chama NGShow. NGShow? Que de acordo com a condição que você colocar, ele exibe ou não. Aí, ó, uma solução. Nós temos aqui uma diretiva, né? O que a gente falou para nós aqui que tem uma diretiva chamada NGShow. O próprio Angular consegue dizer se é para mostrar ou não. Vamos ver se ela funciona? Primeiro vamos descobrir se ela existe mesmo. Será que ela existe? Então eu vou pegar aqui a documentação do Angular, vou abrir aqui e vou descobrir se ela realmente existe. Alguém ouviu falar desse cara aí? NGShow. Olha só, é verdade, viu? Ela existe, ela NGShow. Então como que funciona a diretiva NGShow? Ele está mostrando, ela exibe ou oculta dado um HTML baseado numa expressão, um atributo de expressão. Então, ou seja, eu coloco aqui por meio de expressão, NGShow e um valor. Esse valor pode estar no escopo. Ó. Lá no escopo eu posso ter esse valor. Esse valor pode ser o quê? Verdadeiro ou falso lá. Está verdadeiro ou está falso. Então eu consigo decidir se é para eu mostrar ou não esse elemento. Tá? Muito interessante isso daí. Tá, joia? Então vamos usar ele, já que a gente conseguiu descobrir que ele existe, né? Então vamos usar ele. Então, NGShow. Pronto. NGShow. É assim? Aí igual E agora? Condição. Olha lá. NG hífen show. Ah, mas não é NG show no forma camel case? Sim, isso aqui é o nome que ele é chamado internamente. Porém, quando você chama uma diretiva dentro do seu HTML, você chama ele com hífen. Tá? Então aqui ele está no padrão camel case, que é como ele foi declarado internamente. Porém, quando você vai fazer o uso, você usa NG hífen show. Tá? Então beleza, então vamos usar aqui. NGShow igual alguma coisa. Nesse caso aqui é uma linguagem de expressão, podemos ser uma linguagem de expressão, ou, no caso não é uma linguagem de expressão, no caso aqui vem de dentro do escopo, né, porque é uma diretiva do Angular, ele consegue olhar dentro do escopo um valor. E se eu colocar true aqui, será que dá certo? Dá.
e colocar falso aqui, será que dá certo? Vamos tentar? A gente volta aqui para a página, olha só, e atualiza. Olha lá. Olha só, ele desapareceu. Campo obrigatório desapareceu. Tá vendo? Ele desapareceu. E se eu colocar true? Ah, eu vou mostrar uma coisa para vocês. Tem um negócio aqui que eu instalei no meu navegador, que é esse Live Reload. Eu gostaria que você instalasse isso aí, que é assim, ele fica escutando quando modifica alguma coisa no servidor, junto com um DevTools ali, e automaticamente ele vai fazer um refresh para nós aqui, internamente, tá? Por baixo dos panos. Então coloque esse plugin no navegador de vocês, tá? Esse carinha aqui, ó. Olha lá, Live Reload. Tá, então você faz assim, vou habilitar ele aqui, olha como ele vai funcionar. Eu apertei o botãozinho, para instalar o plugin é só você vir aqui em extensões, né? Então vamos colocar aqui extensões. Extensões. Vamos procurar o cara aqui, ó. Você vai digitar aqui, vamos procurar novas extensões. E vamos colocar aqui esse atualizador, ó, Live Reload. É uma ferramenta de desenvolvimento, tá? Só para ambiente de desenvolvimento. Procura ele. Ele vai estar aqui, ó. É. Beleza. No meu caso já está adicionado aqui. Tá joia? Então olha só como que ele funciona. Você reinicia o seu browser, né? Para ele fazer efeito, e aí você visualiza. Automaticamente, ó, que eu vou deixar ele ativado aqui. Eu cliquei no pontinho, ó. Tá vendo? Ele está ativado, ó. Ele está conectado. Tá vendo? Ele não está fazendo nada. Agora eu vou alterar alguma coisa lá na minha página. Vou pôr aqui false. Salvar. Aí ele atualizou para mim. Ele atualizou automaticamente para mim. Só que, como eu não fiz o tratamento da URL ali, ele já mudou para mim. Tá vendo? Ah, já atualizou. Automaticamente. Tá? Bom, vamos lá. Isso é interessante caso você queira ficar atualizando sua página. Bom, mas voltando aqui, nós queremos fazer o seguinte. Agora, o que nós vamos colocar para poder integrar esse NGShow com esse componente input? Com esse componente input. Tá, primeira coisa, eu vou sugerir aqui que a gente coloque um nome para esse formulário. Tá, vamos chamar ele de FRM Cliente. Pode ser assim? FRM Cliente. Então colocamos ali. FRM Cliente é o nome do nosso formulário. FRM é de form, né? Beleza? E como que eu posso extrair informações dos campos desse formulário? Por exemplo, eu consigo saber se esse formulário está no estado válido ou inválido? Então, o que eu posso fazer aqui? Eu vou mostrar aqui para vocês, está aqui dentro do form mesmo. Eu vou fazer o seguinte, vamos criar aqui embaixo, ó, só para a gente começar a visualizar algumas coisas, que são os estados dos campos e os estados do próprio formulário. Então, por exemplo, vamos colocar aqui um field set, isso aqui é só para legenda, tá? Field set, é uma legenda, nós vamos colocar aqui só um rótulozinho, legenda, e vamos colocar aqui, opa, fiz errado aqui, ó. Pronto. E vamos colocar o seguinte, eu quero espiar aqui a situação do formulário. Então eu vou colocar aqui, ó, formulário. Ó, o meu formulário, como que ele está nesse momento? Ó, formulário. Como que o meu formulário está resolvendo? Isso aqui, gente, isso aqui não vai fazer parte da nossa tela de fato. Então, isso aqui é só um debug que nós vamos fazer na tela, tá? Para a gente visualizar. Então, como está o formulário nesse momento? Por exemplo, nós podemos colocar algumas propriedades para verificar o estado de validade desse formulário. Por exemplo, nós podemos colocar isso aqui. Bom, ele está válido, por exemplo? Esse formulário nesse momento está válido? Então eu posso colocar aqui, ó, FRM, ó, colocar aqui via expressão, né? FRM clientes.valid. Olha só que interessante. O Angular consegue acessar esse formulário e me dar esse estado, se ele está válido ou não? Seja bem-vindo. Consegue?
Por exemplo, se eu voltar ali na minha tela agora, já até saiu aqui. Olha lá. Mostrou alguma coisa na tela para mim? True ou false? Não, né? Aqui eu digitei errado, né? Clientes. Cliente. Então, voltando ali. Cliente. Olha só o que ele falou. Esse formulário está no momento falso. Olha o que ele colocou. O nosso formulário, o estado dele de validade está falso nesse momento. Isso quer dizer o quê? E se eu preencher o campo aqui? Olha só o estado do meu formulário nesse momento. Está válido? Verdadeiro. Quer dizer que o nosso formulário ele tem um campo que tem uma regra dizendo eu sou required, eu sou obrigatório. Então o formulário inteirinho ele já está inválido porque esse campo não está preenchido. Então uma vez que eu preencho esse campo, o formulário muda o seu estado. E o Angular é capaz de observar isso. Então o Angular fica observando o estado desse meu formulário. Então se eu colocar ali para imprimir, o meu formulário está válido, ele coloca verdadeiro se cobrir todas as regras de validade que nós colocamos. Se eu tiver 3 campos e todos os 3 campos escrito required, o nosso formulário só vai passar para o estado válido se todos os campos estiverem válidos. Tá? Eu também posso observar o estado particular de cada campo. Não, eu quero saber só se o campo nome está válido. Quero saber só se o campo e-mail está válido. Então, por exemplo, tá ali, o formulário inteirinho está inválido, porque tem um campo que não está válido. Agora vamos observar, vou pôr um outro observatório aqui, isso aqui é só um display, tá, do formulário. Vou pôr um outro observador aqui do lado, só para a gente observar o campo nome. Então a gente vem aqui, ó, vou pôr um observadorzinho do lado, outro field setzinho aqui, ó, do lado. Vou botar esses caras tudo aqui dentro de uma divzinha, só para eles ficarem agrupados. Vou chamar essa divzinha, é o nosso display aqui, tá? Pronto, tá aqui. E vou fazer uma observação específica no campo nome. Eu quero saber se o campo nome ele está válido. Então, primeiro, eu tenho que ter um name para esse campo nome, concorda? Vou chamar de txt nome. Ali, é o nome desse campo. Aqui eu coloco assim, ó, txt nome, é o meu campo, ponto valid. Agora eu estou perguntando se um campo específico está válido. Se um campo específico está válido, tá? Bom, se nós carregarmos aqui a nossa tela, nós vamos ter, olha lá, nós podemos colocar um do lado do outro, né? Ele está bem um embaixo do outro, não tem problema, isso aqui é só um espiadorzinho, né? Mas vamos colocar aqui, ó, o campo nome está inválido, mas se eu colocar um campo aqui, ó, um dado, agora ele já está válido. O campo nome está válido e o formulário inteiro também está válido. Beleza? Tá lá, ó. Estão observando o que está acontecendo com o campo nome e o que está acontecendo com o formulário. Agora, por exemplo, vamos fazer esses carinhas ficar um do lado do outro? Um do lado do outro, sim? Vamos colocar aqui um stylezinho nele, só para essa div. Vamos ver se eu ainda lembro o CSS. Vamos colocar display inline. Vamos ver se isso funciona. Espera aí. Vou colocar no próprio field set. Vou colocar genérico, assim, no próprio field set. Posso fazer assim, ó. Que eu vou inserir mais field sets, né? Style, barra style, field set, a classe todinha field set. E vou colocar ele como display. Vamos ver se isso aqui funciona. Todos os field sets vão ter essa configuração. Ah, lembrei, deu certo. Só para a gente ir colocando um do ladinho do outro, tá? Colocar eles alinhados numa linha horizontal. Vamos fazer o seguinte agora, vamos explorar um pouquinho mais essas propriedades aqui do próprio Angular, né? Que ele permite a gente espiar dentro do formulário, o estado dele, dos campos, do formulário. Tá? Por exemplo, vamos fazer o seguinte, ó. Tem uma propriedade bem legal chamada isso aqui, ó, pristine. Olha que interessante. Tá, vamos trabalhar isso aqui em cima do
campo nome. Vamos lá, pristine, sempre campo nome. Tá? Então nós vamos fazer o seguinte, ó. frm cliente.txtnome.pristine. Olha só isso aqui. O que vocês acham que é isso aqui? Esquisita, né? O que vocês acham que é isso aqui? Primeira coisa, vamos observar então, já que a gente não sabe, tem a mínima ideia do que é isso, né? Vamos observar aqui, olha só. Vamos observar. Ele falou que pristine está true, que é verdade. Eu vou clicar aqui dentro, vou digitar alguma coisa e vou apagar. E mesmo assim, ó, o campo continua vazio, mas o pristine quer dizer o quê? Falso. Vocês entenderam alguma coisa? Ele foi alterado? Inseriram alguma coisa? Você viu? Porque não é mais nulo, mas Ele está vazio. é... Alguma coisa assim? Alguma coisa, nós já, em algum momento já preenchemos dado nele, né? Ou seja, ele já não está mais no seu modo primitivo, como ele estava antes. Quando ele nasceu, ele estava de um jeito, certo? Aí nós fomos lá e colocamos alguma coisa nele, mas voltamos ao que ele era antes, mas ele já foi alterado, ele já foi mexido, ele já foi usado, você entendeu? Ele não está mais novo, ele já foi usado. Então, nesse sentido, tá? Se você carrega pela primeira vez o componente, vamos tentar mudar aqui, ele está no modo zerinho, 0 km, entendeu? Você deu uma volta na quadra e colocou ele de novo na garagem. Ele não está mais 0, entendeu? Ele não está mais 0 km. Você pode até colocar ele de volta na garagem, deu uma volta, pôs ele na garagem, estava onde ele estava. Ou seja, colocou no mesmo lugar onde ele estava, porém já foi usado. Tá joia? Entenderam isso? Beleza? Já foi usado, acabou. Tá? Bom, isso é um estado interessante que pode nos ajudar a tomar várias decisões com relação à validação. Tá? Agora vamos colocar mais uma propriedade aqui, que seria... Olha só, essa propriedade, dirt. Olha só que interessante isso daqui. Então, olha só, o dirt, o que ele faz? Ele é um pouquinho diferente, né? Olha o que ele faz. Vamos carregar aqui o cliente. Olha só, o nome, ele está pristine, ou seja, ele nunca foi usado, e ele está dirt. Não, o que é o dirt? Olha só, ele está preenchido, olha. Ele já foi usado, está sujo no momento. Nesse momento, ele não está dirt. Olha. Como que ele está? Olha lá. Dirt igual a true. Mas ele não mudou nada? O dirt continua true? Desde o começo? A partir do momento que a gente colocou. Ó, a partir do momento que você colocou alguma coisa, né? Voltando. Olha só. Clicando aqui, ele está como? Ele está falso. Por quê? Tem conteúdo dentro dele? Não. E agora? Agora ele já foi sujo, certo? Então, dirt é o quê? É true. Perceba que ele e o pristine são o contrário. Olha lá. O que ele está fazendo aqui? Ele está sujo, certo? Ele já foi sujo. E agora? Ele nunca mais volta. Ele já foi sujo. E o pristine? Vocês não captaram a mensagem? Ó, presta atenção. Presta de novo. Ó, o pristine quer dizer o quê? True. Ele está no seu modo primitivo, certo? Ele está sujo? Não, não está sujo. Agora o pristine saiu, ele não está mais no modo primitivo. Tá vendo? Ah, não está mais no modo primitivo, ele já foi alterado. Mesmo que eu voltar, ele não está mais no seu modo primitivo. Ele não é mais o mesmo, nunca mais. Tá? E o dirt quer dizer o quê? Ele já foi sujo? Já. Já foi usado? Já. Entenderam isso? Beleza. Então, agora é o seguinte, mais uma aqui. Mais um, vamos pôr mais uma aqui, ó. Vamos colocar do lado do valid. Nós temos aqui o invalid, olha só. Invalid. Temos o valid e temos o invalid. Valid e invalid. Às vezes você quer testar se ele está válido, ou você pode também testar se ele está inválido, que nada mais é que o não válido, né? É só a negação do primeiro aqui. Tá? Mas já tem essa propriedade prontinha, caso você queira. Então tá ali. Clientes. Olha só. Valid. Valid o quê? False. Não está válido. Inválido. True. É verdade, está inválido.
Vou pôr alguma coisa. Inválido, não está mais inválido. E está válido. Sempre o velho e o inválido vão ser o oposto, né? Tá joia? Entenderam isso? Coloca isso aí. E mais um, que é o touched. Vamos colocar ali. frm cliente.txt nome.touched. Vamos ver quando isso acontece? Touched. Vamos lá. Vamos pegar aqui, ó. Olha aqui a telinha. Cliente. Touch. Já foi encostado nele? Deu um tab nele. Olha só o que nós fizemos. Ó, eu encostei nele, deu um tab, ó. Ele falou, opa, já foi, já passou por mim. Não que ele preencheu, não que ele colocou alguma coisa, não que ele sujou. Mas se ele passou por mim, o foco caiu nele. Ele perdeu o foco, perceba que ele já tocou para true. Tá? Então, ele está acompanhando aí. Se você já... Ó, eu cliquei nele. Tem alguma coisa? Não. Vou dar um tab, vou sair dele. Agora ele já teve foco uma vez. Já passaram por ele, mesmo que não fizeram nada. Então, esses estados podem nos ajudar muito. Tá? Nos ajudar muito mesmo. Aí, para verificar, né, a situação. Por exemplo, esse botão aqui, salvar. Ele pode estar ativo assim, de cara? Vamos supor, vamos supor que você fala assim, não, vou deixar inativo esse botão salvar se o estado do meu formulário está inválido, por exemplo. Como que seria isso? Olha, eu vou dar para você um minuto. A propriedade, nós temos uma propriedade disable no botão, tá? Ou ing disable. Por exemplo, você pode vir aqui, ó. Ng disable. Disable, tá vendo? Essa propriedade aqui, você permite habilitar ou desabilitar um elemento. Tá? Então, usando essa propriedade, usando essa diretiva, eu gostaria que você verificasse se o formulário está ok, ele habilita o botão. Se o formulário não está ok, ele desabilita o botão. Um minutinho para você fazer. Dá uma pausa. Olha só, olhando aqui a diretiva, né? Vamos olhar aqui. Nós queremos fazer o botãozinho ficar habilitado ou não, né? Então nós vamos colocar ng, qual é o nome da diretiva? Disable. Ok? Igual alguma coisa. Esse alguma coisa, ele vai entre Language Expression, Angular Expression? Por que não? Porque você já está acessando ele por meio de uma diretiva do Angular, ng. Ele já consegue acessar o escopo sem necessidade do expression. Tá? Por exemplo, será que nós podemos copiar esse cara aqui? Ó? Se o formulário é inválido, ele também fica desabilitado, por exemplo? Será que a gente consegue fazer isso? Será? Vamos verificar. Olha só. O formulário é inválido? O inválido é true, não é lá? O inválido não é true? Então, o disable dele ficou o quê? Ficou true. Ele também está desabilitado. Entendeu? E se eu trocar o estado? O inválido passou a ser falso. E o disabled? Passou a ser falso, ou seja, não está mais disabled. Entenderam? Olha lá. Voltou, bloqueou. Tá? Então, se você estivesse tentando acessar no seu desafio, tentando colocar aqui a expressão, assim como nós colocamos ali, ó. Tá vendo? Assim, ó. Não ia dar certo. Ou ia? Não vai dar certo, porque você não. Quando você coloca isso aqui, perceba que aqui nós estamos fora de uma diretiva do Angular. Então nós estamos só usando para acessar. Agora aqui não. Agora, se você não estivesse usando, por exemplo, um ng disable, por exemplo, estivesse usando uma propriedade do HTML, disable, por exemplo, aí uma propriedade do HTML, aí você teria que usar com expressão. Tá vendo? Mas como nós estamos utilizando uma diretiva do Angular, então você não precisa usar com expressão. Ele já vai acessar aquele conteúdo. Ele já tem acesso àquele escopo. Tudo bem? Entenderam isso? Então tá ali, ó. Disable. Tá joia? Agora eu quero ver de você o seguinte, eu mandei salvar, bonitinho.
Só quero que você habilite esse botão cancelar quando realmente tiver alguma coisa dentro do próprio campo. Se tiver alguma coisa no campo, você habilita o cancelar. Caso contrário, não. Próximo desafio. Bora com você. Então, continuando. É praticamente a mesma coisa, né? Ou seja, o botão salvar ativa quando ele tem conteúdo e o cancelar também ativa quando ele tem conteúdo. Mesma coisinha. Só copiar aqui. Agora, se eu fazer a seguinte situação, por exemplo, o formulário inteirinho tem que estar válido. Do jeito que está aqui, nós falamos assim, o nome tem que estar válido, certo? O campo nome. Só que se o formulário tiver mais de um campo, então como nós vamos trabalhar? Então, nesse caso, nós poderíamos usar a propriedade inválida do próprio formulário inteiro, ao invés de ser específico para um campo, por exemplo. Né? O que vocês acham? Então, vamos lá. Aqui, clientes, tá joia? Olha lá. Coloquei um dado aqui. Tá vendo? Olha só, ele voltou. Ou seja, ele está olhando agora não apenas para o campo nome, mas ele está olhando para o formulário inteiro. Porque vai depender da situação do form. Porque eu posso ter mais de um campo no form. Por exemplo, vamos inserir mais um campo para esse cliente? O que vocês acham? Vamos inserir um campo e-mail, por exemplo? Vou até copiar aqui essa div aqui, ó, e vou colocar aqui, ó, o input type e-mail. Olha lá, input type e-mail. Beleza? E vamos chamar de txt e-mail. Tá ali, nome, ponto, cliente, ponto, e-mail. Mesma coisa. Mesma coisa. Tá? Agora o campo e-mail obrigatório. Vamos colocar dessa forma. E se esse e-mail não estiver válido, vamos colocar campo e-mail inválido? Até antes disso, gente, esqueci de fazer o seguinte, ó. Até antes disso, deixa quieto o campo e-mail por enquanto. Um minutinho só. Tá vendo isso aqui, o NG Show? Ó? Nós não tratamos isso aqui. Aí vamos tratar isso aqui e a gente vai pro e-mail, tá? Pode ser? Olha aqui, ó. Tá vendo esse falso? Esse NG Show. Esse campo nome obrigatório, quando que ele tem que ser exibido? Não tem que salvar. E não tem nada preenchido. Quando esse campo aqui, ó, tá preenchido. A propriedade required dele está o quê? Está ok, está preenchida, tá? Então, por exemplo, olha só, vamos acessar aqui o nosso form, cliente, ponto, a propriedade nome, ponto, nós podemos colocar assim, por exemplo, valid, por exemplo, o txt nome, né? Txt nome, tá aí. Dizendo assim, bom, esse cara aqui tem que estar válido, se ele tiver inválido, nós queremos que ele apareça o campo obrigatório. Só que inválido, ele pode envolver várias regrinhas. Por exemplo, nós não temos só o required. Vamos supor, nós temos o required e nós podemos dizer que esse campo tem que ter no mínimo 3 caracteres e no máximo 10, por exemplo. Ele tem que estar entre esses dois. Tá, por exemplo. E aí, se eu falar inválido, aí eu estou colocando todas as regras de validação desse campo. Mas se eu quiser ser específico, não, eu só quero tratar essa mensagem campo obrigatório só se a propriedade required tiver o campo não tiver preenchido, como o required. Ele não atendeu o requisito required. Se ele não atendeu o requisito required, eu vou imprimir campo obrigatório, por exemplo. Tem como eu especificar qual parte da validação eu quero? Tem como a gente entrar dentro de cada parte? Então nós temos aqui um carinha chamado error. Tá? Ponto, e eu posso especificar qual que eu quero tratar. Nesse caso aqui, ó, required. Olha só. Nesse caso aqui, eu estou tratando uma validação específica daquele campo. Ou seja, se o campo na propriedade, na validação required for igual, ele foi atendido, então ele faça uma coisa. Se ele não foi atendido, ele faça outra. Nesse caso aqui, eu só quero que ele me mostre se caso o erro desse formulário é do tipo required. Eu posso ter erro nesse formulário do tipo required, do tipo máximo, caractere, mínimo, máximo de tamanho, mínimo de tamanho. Eu posso ter vários elementos que podem compor esse erro. Tá? Então, por exemplo, tá aqui, olha lá. E aí? Campo nome obrigatório. Ó.
Ele atendeu a propriedade required. Nome. De novo, se você perdeu, de novo. Vou até pôr aqui, para você dar uma olhadinha também, tá? Nós estamos tratando um cara específico. Ó, dá uma quebra de linha aqui, tá? E aqui nós estamos no campo nome, né? Vamos mostrar esse carinha aqui, ó, pra gente ver. Form error required. Só para você entender. Olha lá, required. Error required. Tá ali. Então, olha lá. Olha o que nós temos aqui. Opa, ele não mostrou porque não está em Expression Language, né? Aqui. Olha só, não mostrou nada, né? Aham. Ele falou, agora sim, ó, o error required true, ó. Existe o error required. Tá vendo? E quando não tem, ele não tem nada. Ele não existe o erro. Tá? Ou ele vai te mostrar se existe ou não existe o erro. Tá? Existe algum tipo de erro? Existe algum erro para esse campo do tipo required? Existe? Se existir, ele aparece lá. O true, o erro required está true, nesse caso. Beleza? Aqui você vai pensar, quando tem, está true. Quando não tem, não tem. Beleza? Olha lá. Só que é o seguinte, ó, nós carregamos a tela e ele já está com aquele campo nome obrigatório ali, ó, de cara, né? Como que faz para não deixar ele campo nome obrigatório de cara ali? Um minutinho para você fazer. Um minutinho. Eu não quero que esse campo nome obrigatório apareça de cara. Então eu tenho que criar uma regra para ele não aparecer de cara. Me fala aí, qual que é a regra? Antes de você programar. Qual dessas propriedades aqui tem que estar true ou false para esse cara aparecer? Quando que esse cara tem que aparecer? Eu acho que o erro required que você acabou de usar. Você pode colocar no botão salvar ou você pode fazer o seguinte, ó. O cara passou pelo campo, por exemplo, e não preencheu, você pode criar essa regra. Ah, passou pelo campo, não preencheu, já põe campo obrigatório. Ou você pode pôr no salvar. Tá? Em algum momento você tem que colocar. Tá? Para ele vir de cara. Vamos supor o seguinte, vamos supor assim. Você quer criar a seguinte regra. Ele digitou alguma coisa e ele apaga. A hora que ele terminou, ele verifica. Porque assim, hoje ele só está assim, ó. Você carregou a página, ele já está com o campo obrigatório. Você não quer de cara. Você quer assim, se ele digitar alguma coisa e apagar, você quer que apareça o campo obrigatório, por exemplo. Como que você vai fazer isso? Ó, nós estamos inventando aqui, tá? Ó, ao carregar a página, ele não aparece em campo obrigatório. Mas após ele digitar algo e apagar, aí você digita. Aí ele aparece em campo obrigatório. Se tiver. Mas Se eu existir. uso o dirt, né? Então aí eu quero que você raciocine. Qual desses? Lembrando o seguinte, ó, é possível nós inserirmos no nosso código, no Angular Expression, os operadores AND, os operadores OR, tá? Aí você pode combinar. Por exemplo, vou colocar aqui, ó, required, por exemplo, AND, por exemplo, dirt, por exemplo, ó. Por exemplo, é possível fazer isso aqui? Olha lá. Required and dirt. Olha lá. Por exemplo, é possível fazer isso? O que ele vai mostrar? Ele vai pegar o valor lógico desse e esse vai mostrar. Olha lá. Ó. Olha lá. Required and dirt, false. Não tem nada. True. Por exemplo. Tá vendo? Eu combinei. Ah, ele é requerido, ele tá sujo, por exemplo. Entendeu? Ele caiu no erro do requerido e ele já foi sujo? Já. Ah, então beleza. Então tá true. Ah, eu posso combinar. O que eu quis te mostrar é que você pode fazer combinações lógicas com os valores booleanos dentro de um Angular Expression. E também fora. Tá? Se você colocar ele aqui também dá para você fazer. Mesma coisa, olha só. Aqui dá também para você trabalhar dessa forma. Tá? Então eu gostaria que você fizesse uma forma para ele não carregar a mensagem de cara e após o usuário digitar alguma coisa e apagar, ele mostrar o campo obrigatório, tá bom? Vamos colocar aqui e-comercial.
Vamos fazer assim, ó, formulário, mesma coisa, certo? Só que, vamos colocar aqui, ó, dirt, por exemplo, ó, quando ele já foi sujo, né? Aí eu pago um campo e aí ele vai dar a mensagem. O que vocês acham disso? Vamos testar aqui? Olha lá. Cadê a mensagem? Não apareceu. Pintei, né? Já sujei ele. Apaguei, campo obrigatório. Tá joia? Era isso que era para fazer. Agora sim, vamos colocar um campo e-mail aqui. Vamos copiar essa div aqui, né? E vamos colocar um campo chamado e-mail, txt e-mail, tá ali, tá? Mesma coisa. Txt e-mail, bonitinho, txt e-mail, tá lá. Tudo a mesma coisa. Campo e-mail, pronto. Ok? Tudo tranquilo? Bom, agora nós vamos fazer. Vamos colocar um e-mail lá o type dele, vamos colocar e-mail, né? Depois a gente vai fazer isso lá na API, tá? Para ele enviar esse e-mail que não tem. Né? Mas vamos dar uma olhadinha aqui, só aqui no browser mesmo, só para a gente verificar. Olha só, clientes, tá lá, nome e e-mail. É que nós não colocamos uma legenda, né? Vamos colocar uma legendinha? Para ficar bonitinho? Então a gente coloca aqui, ó. Um label, nome, 2 pontos. E aqui embaixo, vamos colocar e-mail, né? Label, e-mail. Pronto, 2 pontos. Só para ficar bonitinho, beleza? Quer dizer, bonitinho, não tem nada bonitinho aqui, né? Só tá mais ou menos funcional. Bonitinho a gente deixa depois. Tá, nome e e-mail. Beleza? Vamos colocar lá. Nome. O cara tá digitando. Esse bind aqui, ó, ou eu vou até tirar ele para dar uma despoluída na tela, tá? Vou tirar ele aqui só para ficar menos poluído. Já entendemos como funciona. Esses templates aqui também, a gente poder depois, esses print de rota aqui, a gente poder também ocultar depois. Tá? Ó, coloquei o nome e vou colocar o e-mail. Tá lá. Na verdade, o meu cancelar devia estar funcionando, né? Por que não está funcionando? Ó, o meu salvar já está habilitado. Ó, o campo e-mail obrigatório funcionou. O meu salvar está habilitado. Ó. O campo e-mail, ele é obrigatório? Eu coloquei ele como sendo obrigatório? Aqui nós estamos com um problema, né? Ó. Opa, FRM cliente tá certo. Fiz besteira, tá? Tá certo aqui. Olha só. Vamos carregar de novo a tela. Olha o que nós temos aqui, ó. Nome. Já posso salvar de cara. Ó. O que aconteceu com o meu botão salvar? Qual que é o erro dele? Ó, carreguei o formulário. Por que ele já está deixando eu salvar? O meu formulário está válido? Olha lá. Ele está válido? O meu formulário está como? Está inválido. Mas por que o meu botão está aparecendo ali? Ó, inválido. Porque eu pus esse E comercial aqui para mostrar e acabei deixando, né, uma sujeirinha ali. Então, primeira coisa, eu vou arrumar isso aqui. Tá? Voltando. Agora tá ok. Preenchi o campo. Já posso salvar? Não, perceba que nós colocamos o campo direto no form. O botão, a validade, o disable desse botão direto na validação do form. Nós condicionamos. Isso é importante porque se eu tiver 10 componentes, 10 inputs, com várias regras de validação em cada input, ele só vai desabilitar aquele botão quando o formulário inteirinho estiver válido. Ele só vai habilitar, perdão, o botão quando estiver válido. Então, olha só. Agora, perceba, eu tenho 2 campos, mas eu tenho quantas regras de validação? Eu tenho o required aqui, mas tem um detalhe. Esse campo aqui, qual que é o type dele? Não é e-mail? Então, será que eu tenho que colocar um e-mail válido? Entendeu? Então, eu tenho 3 regras de validação. 2 de required e 1 de validade de e-mail. Tá vendo? Então, ele tem que passar em tudo. Aí sim eu habilito. Olha só. Ok? O que vocês acharam? Legalzinho, né? Nós podemos colocar várias regrinhas no nosso campo. Por exemplo, eu quero que esse campo aqui tenha no mínimo 3 caracteres, por exemplo. Perceba que eu tenho um campo, N validações para um campo, N validações para outro campo, N validações para outro campo. Todas essas validações, a soma das validações, me dá o estado do formulário inteiro. E eu também posso tratar individualmente por campo, como nós colocamos aqui.
Por exemplo, esse mesmo painelzinho que nós colocamos para o e-mail aqui, para o nome, nós podemos colocar para o e-mail. Está aqui igualzinho. Ó. Nós podemos colocar aqui para o e-mail, para a gente ir visualizando tudo que está acontecendo. Se ele está válido, se ele está inválido, só que só muda aqui para e-mail. 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 Aqui eu não vou colocar, só vou colocar error. Só foi para mostrar para vocês que dava para combinar com operadores lógicos, tá? Aqui também, só vou deixar error. E-mail. Então vamos colocar aqui o nome. Olha só o e-mail como está. Ele está válido? Não. Está inválido? Está. Todo o restante do estado aqui. Então vou colocar aqui o e-mail. Está inválido, né? Está válido. E o formulário todinho está válido. Ó. Se um campo estiver inválido, ó, olha lá. Se um campo está inválido, por exemplo, ó, eu tenho um inválido, tá vendo? Perceba que o formulário todinho já ficou invalidado. Olha lá, ficou falso. Olha lá. O formulário todinho ficou falso. Ele depende de que tudo esteja válido. Por exemplo, o required dele tá... não existe o erro required, tá vendo? Por isso que não tem nada. Não existe o erro required. A partir do momento que passa a existir o erro required, a true, ó, ele já invalidou o campo e já invalidou o meu formulário. E já mostrou a mensagem. Campo e-mail obrigatório. E se eu quiser mostrar aqui, ó, campo e-mail incorreto? É com você, vai lá, exercício. Mostra mais um campo aqui. Se ele digitou aqui e o e-mail está errado, você coloca aqui a mensagem, e-mail inválido, na frente aqui. Pode fazer. Olha só, vamos fazer um outro aqui agora. Então, para fazer o e-mail inválido, a gente faz o seguinte... Nós podemos colocar aqui, ó, e-mail, error.email, por exemplo. E colocar aqui e-mail inválido. E-mail inválido. Ou seja, se existe o erro de e-mail, tá vendo? Se existe o erro de e-mail, só que só fiz errado aqui o local, né? É no e-mail. Aqui. Pronto. Ali. Se existe o erro de e-mail, e-mail inválido. Vamos ver se funciona? Não, peraí, você vai ver. Isso aí. Pronto. E-mail inválido. Campo e-mail obrigatório. Vou pôr meu e-mail aqui. .com. Não brigou não, tá certo. Entenderam? Era isso que era para fazer. Tá? Agora vamos pensar o seguinte. Se esse campo nome eu quisesse restringir, ó, no mínimo 3. No mínimo 3. Então, nós vamos colocar aqui uma diretiva chamada ng min length. Pronto. E vamos colocar aqui um número. No mínimo 2, por exemplo. Ó. Opa, coloquei do jeito que é meu case, mas é assim. Pronto. Min length. Tá? Se eu colocar esse carinha, o que ele vai pensar? Ele vai verificar. Ó, se tiver no mínimo, né, se tiver no mínimo 2 caracteres, tá ok. Tá, então vamos tentar lá. Ó, o formulário está inválido. Coloquei aqui, ó. Ele está válido o nome? Não. Está válido? True. Tá vendo? 2, ó. Coloquei 2, ó. Aí ele ficou válido. True. Por quê? Porque o erro que nós estamos tratando aqui é o erro do min, e não do required. É o min. Olha só, então nós temos dois tipos de erro. Aqui no nome, tá vendo? Eu vou colocar aqui a validação do required e a validação do min length. Min length, tá vendo? Então vem aqui e põe min length. Olha lá.
Tá vendo? Vamos ver se isso é verdade. Olha lá. Min length. Opa, eu escrevi errado ali. Vamos colocar tudo minúsculo aqui. Carregando novamente, clicando. Min length. Olha lá. Aconteceu o erro do min length, tá vendo? Eu digitei 1, então aconteceu o erro do min length. Digitei 2, acabou o problema do min length, tá vendo? Não existe mais o erro do min length. Ou o erro existe, ou o erro não existe, tá? Então, enquanto tá 1, o erro existe, ó. Tá? 0 não existe, porque ainda não tem, como se ele não tivesse ainda entrado com o campo. Olha lá, 1, ok. Beleza? Então, nós temos duas validações aqui, ó, de required e de min length. Só colocar aqui uma quebra de linha para a gente visualizar, tratar um de cada vez. Beleza, tá lá. Min length de required. Tá? Então, beleza, error, tá vendo? Se eu quiser acessar qual é o erro específico que aconteceu, eu acesso por meio desse error, tá? E especifico aqui qual é a validação que eu quero. E se eu quiser o máximo, mesma coisa, né? Então, assim como eu fiz no mínimo 2, vou colocar no mínimo 3, então, tá? E no máximo quanto? No máximo 10. Ó. Max length. Será que existe max length? Será que existe? É intuitivo, né? Então vamos colocar aqui min. E aqui vamos colocar o max. O max length. Tá, vamos verificar se isso aqui funciona. Colocando aqui, clicando. Coloquei um campo. Olha lá, min length, temos um erro de min length. Tá vendo? Continua o erro de min length. Resolvemos o problema do min length. Agora vamos colocar mais aqui, ó. Opa, agora temos um erro de quê? De max length. Ó. Temos o erro de max length. Tá vendo? Então tá errado ainda. Tá inválido o meu formulário por causa do erro de max length. Beleza? Então, ou no mínimo 3 e no máximo, então não existe nenhum desses dois erros, nem de mínimo nem de máximo, tá certo. Tá? O meu formulário tá inválido ainda porque eu estou com um e-mail inválido ali. Então, deixa eu colocar meu e-mail aqui. Opa. .com. Olha só, agora o e-mail está ok, passou por toda a validação do nome, não tenho nenhum erro aqui, o formulário está válido, está tudo certo. Beleza? Então já... Acho que com isso nós já conseguimos entender mais ou menos como funciona a validação, né? Mais ou menos. Já dá para fazer alguma coisa aí com isso aqui, dá para dar uma brincadinha, né? E após salvar, aqui nós habilitamos e desabilitamos. Nós podemos verificar lá no controller o estado do formulário. Será que se eu chegar no formulário e quiser fazer um if lá, por exemplo, no método salvar, por exemplo. Vamos supor que não está desabilitado aqui e o usuário consiga clicar. Será que eu consigo fazer um if lá no método salvar, dizendo, você não pode enviar esse formulário, está inválido? Será que eu consigo acessar o estado desse formulário lá do controller? Porque até então nós estamos acessando aqui, né? Então nós estamos acessando tudo aqui, ó. Olha lá. Form cliente, ponto. Será que se eu pegar isso daqui, ó, form cliente, e verificar se ele está válido, cadê o formulário, por exemplo? Está aqui, ó. Se ele está válido, eu consigo acessar isso aqui lá do meu controller? Por exemplo, eu vou desabilitar aqui a questão do botão aqui. Eu vou deixar vou deixar ele clicar no salvar. Vou deixar, não vou desabilitar o botão. Tá? Deixar ele clicar no salvar. Mas será que se eu vier aqui nesse método salvar cliente, que está no meu escopo, cadê o JS dele? Aqui. Será que aqui, se eu quiser fazer um if aqui, ó, alguma coisa, ele de fato, ele faz o que a gente tem que fazer. Se o formulário estiver válido, por exemplo, eu deixo ele fazer. Se não, eu vou pedir para ele dar uma mensagem de alerta, por exemplo, né? Window.alert, dados incorretos, por exemplo, dados inválidos, por exemplo. Será que isso é possível? Uma mensagem de alerta, ou a gente poderia mandar aparecer um div lá na tela, dados inválidos do formulário. É possível colocar alguma coisa aqui? Será que se eu só colocar assim, ó, do jeito que estava lá, funciona?
Será? Será que funciona isso aqui? Ó, se ele está válido, ele vai. Se ele não está inválido, ele vai dar dados inválidos. Será que ele consegue acessar o formulário? Ó, se eu colocar aqui, ó, cliente, ó, e clicar no salvar, ó, dados inválidos. Mas de onde que ele tirou? Como que ele conseguiu acessar? Aí eu ponho aqui, tudo true, tá? .com, tá ali, salvar, dados inválidos, continua dados inválidos. Então o que está acontecendo? Será que ele não acessou, né? Deu um problema lá na nossa telinha, lá no acesso? Vamos verificar? Olha só, vamos verificar aqui no controle o que está acontecendo, como que chega para ele isso? Opa, fiz besteira, né? Estou clicando em tudo quanto é lugar aqui. Olha lá, vamos colocar aqui. Cliquei no salvar. O que acontece nesse momento? Olha só, se eu fizer isso aqui, ó, form cliente, existe, ó. Opa, ele acessou o form cliente, ó. Tá vendo? Ele acessou o form cliente. E se eu falar como form cliente.valid? Ele acessou alguma coisa aqui, ó. E se eu colocar esse cara para espionar ele? Olha só, espionar aqui, ó. frm cliente.valid undefined, tá vendo? Não está definido. Então se não está definido, ó, até parece que tem alguma coisa aqui, mas não tem, ó, tá vendo? Ó, form cliente, ó, frm cliente, ó. Aí eu venho pro próximo, ele vai estar sempre inválido porque ele não está definido, ó. Ele não está definido, tá vendo? Se ele não está definido, ele já cai como falso aqui sempre, né? Mas e como que eu faço para poder acessar esse carinha então? Ó, perceba que eu coloco ó, frm cliente, parece que ele traz alguma coisa aqui, ó. Mas e aqui, ó, invalid, valid ou não? Por que ele traz sempre assim? Dados inválidos. É possível fazer isso? Será? Será que eu coloquei esse formulário aqui, ó? Será que quando eu declarei esse form, tá aqui um form. Tá vendo o form? Como que ele foi parar dentro do meu controle? Como que o meu controle interpreta esse cara aqui? Será que ele cai dentro do scope, por exemplo? Será que se eu viesse aqui e colocasse assim, ó, scope, por exemplo, ó, ponto, o meu form, ponto valid, isso me ajudaria em alguma coisa? Ele está incluso dentro do meu scope, será? Do meu próprio controller, esses elementos? Será que isso funciona? Por exemplo, tá ali, né? Vou colocar ali os dados, né? Aqui, salvar. O que ele fez aqui, ó? Campo nome obrigatório, campo e-mail obrigatório. Ele nem chegou lá, será? Deixa eu ver aqui, ó. Olha aqui, ó. Colocamos um breakpoint aqui, ó. Clicamos no salvar, agora o que ele fez? Ele parou ali, né? Lá, scope. Será que ele conseguiu acessar agora alguma coisa? False. Me parece que agora ele tem alguma coisa, né? Olha lá. Aqui tá errado, né? Mas deixa eu só alterar aqui. E colocar assim, ó, scope. Ó, false. Opa, esse cara não tá válido. Peraí, então agora a gente tem uma resposta. Então quer dizer que aqueles elementos, aquele form, ele foi carregado dentro do escopo do meu controller. Uma vez que eu defini que o meu controller, ele gerencia esse intervalo aqui, ó. Eu falei, o meu controller vai gerenciar toda esse cliente HTML. Então, será que esses elementos de formulário, eles já estão inclusos dentro desse escopo? Aí está aparecendo, não é verdade? É isso que está aparecendo. Então, olha só, perceba que pelo escopo, nós conseguimos acessar o formulário e verificar se ele está válido ou não. Perceba? Olha lá. Aí ele está falando, bom, esse formulário está válido ou não? Não está, então dados inválidos. Mas olha só um detalhe. Vou colocar aqui. Os dados estão válidos? Nesse momento? Então. Eles estão válidos. Ponto .com. E vou clicar no salvar. O que ele fez? O que ele caiu? Olha o que ele mostrou aqui. Ó. Qual é a situação dos dados? Válidos, true. Então o que ele vai fazer? Ele vai salvar. Então ele está salvando, não está? Ele está entrando aqui, ele não está entrando no else. Ele está entrando. Só que depois ele está mostrando o campo nome obrigatório e campo e-mail obrigatório. Depois ele está fazendo isso. Mas, ou seja, mas o acesso
ao escopo do formulário e às regras de validação, nós fizemos. Alguma coisa aconteceu na tela que ele está limpando e ele está mostrando aqui o campo nome obrigatório e o campo e-mail obrigatório. Tá? Isso a gente tem que verificar. Tá? Mas eu queria mostrar para vocês isso aqui. Ó. Esse acesso a esse estado do formulário. Se você quiser saber uma coisa específica, deixa eu só fazer de novo aqui, só para a gente fazer um debug melhor. Caímos lá, opa. Tá. Caímos ali. Olha só, ele entrou no if, tá vendo? Aí ele vai salvar. Depois que ele fez isso, alguma coisa aconteceu e o meu formulário apareceu com aquele nome lá, aquela situação. Será que se eu fizer um reset nesse formulário, um retorno de estado, voltar ele ao estado original, aquelas regrinhas que nós criamos voltaria a funcionar? Tipo assim, se eu falar que o meu formulário começou do zero, ele não foi mexido, está pristine, por exemplo, está virgem, entre aspas, entendeu? Será que funcionaria? É possível a gente setar um valor, a gente setar um estado? Será que isso é possível? Por exemplo, será que se eu buscar aqui, ó, set pristine, será que tem alguma coisa aqui dentro que ensina a gente a fazer isso? Será que tem como eu setar manualmente o estado do formulário? Será que isso é possível? Olha só, então vamos entrar aqui no nosso formulário. Vamos colocar aqui, ó, form, que ele vai mostrar para nós aqui, ó, pristine, tá vendo? Será que a gente consegue manipular isso? Deixa eu ver se a documentação fala alguma coisa. Bom, se não falar, a gente poderia tentar, né? Na mão, né? Será que existe uma propriedade pristine nele? Achei aqui na documentação. Aqui, buscando melhor na documentação, achei aqui, ó. Olha só, nós temos alguns métodos de form controller, do controlador do formulário, nativo do próprio Angular. Então, perceba que tem vários métodos, que é o rollback, view, commit, view value, add control. Nós temos uma série de recursos que nós podemos explorar nesse controlador nativo de form do Angular. Então, perceba o seguinte, ó, set, validate, válido, dirt, eu posso dizer, forçar que ele tá sujo e também posso dizer que ele voltou ao seu estado, né, inicial, vamos colocar assim, pristine. Será que dá para fazer isso? Vamos usar esse método setPristine, por exemplo? Vamos ver o que acontece? Vai lá. Então vamos ver. Então será que se eu chegar aqui no nosso código e falar assim, volte após salvo, né? Ele voltou aqui, fez o trabalho dele, bonitinho, deu certo. Vamos fazer manualmente aqui. Nós conseguimos colocar esse cara aqui, ó. Set pristine, que é o que ele colocou ali, né? True, será que eu consigo fazer isso? Foi o método que ele ensinou ali pra gente, assim, acessando esse método com esse identificador especial do Angular. Será que a gente consegue fazer isso? Vamos verificar? Não custa tentar, né? Vai que dá certo, né? Vai que dá errado, dá certo. Vai que dá errado, dá certo. Aí eu venho aqui e coloco Vimerson.com e clico no salvar. Ele salvou. Ah, e o meu formulário voltou para o pristine. Ah, tá aqui, tá todo mundo pristine. Deixa eu colocar aqui no form para eu visualizar. Deixa eu colocar aqui no meu form para eu visualizar o estado dele. No form inteiro. Olha só o estado dele. Olha lá, pristine true, beleza? Colocou alguma coisa nele, ele já saiu do pristine true, tá vendo? Ele nunca mais vai ser o mesmo. Ele foi alterado, tá? Beleza. E se eu salvar, olha só o que ele fez. Pristine true, o que aconteceu? Ele voltou ao seu estado original. Então é uma manipulação que nós fizemos manual para poder, após ele fazer essa verificação, né, após ele fazer a verificação se o formulário é válido, ele faz a requisição e dando tudo certo, ele já volta ao estado do form. Então vou mostrar aqui para você. Olha lá. Façam isso no seu.
Então agora eu gostaria de fazer um desafio em sala de aula, tá? Nós vamos fazer em duplas aqui, juntos, tá? Juntar aí o que nós já estudamos até agora, para que a gente possa dar os próximos passos. Então o exercício, eu gostaria que vocês fizessem o seguinte desafio, tá? No nosso cadastro de cliente, nós temos ali um campo nome. Nós temos um campinho aqui, nome, que nós acabamos de fazer, né? Já tem lá o nome, já tem um e-mail, certo? E já tem um e-mail. Tá? A primeira coisa que eu gostaria que você fizesse aqui, o primeiro desafio vai ser o seguinte: nós vamos colocar isso aqui, ó, um campo chamado estado. Aqui. Estado. E vamos imprimir uma lista de estados aqui, ó, tá? MS, nosso estado, tá? E outros estados aqui para baixo. Você pode colocar alguns estados. Você cadastra isso em banco de dados. Então nós vamos cadastrar isso em banco de dados. Então nós vamos criar aqui um controlador, um controller para os estados, tá? Um controller para os estados, tanto no JavaScript quanto na API. Então nós vamos criar na API também um controlador para o estado e também um repository para salvar ele em banco de dados. Então esse estado tem que estar salvo em banco de dados, uma tabelinha no banco de dados com ID e UF. Então a classe estado, ela pode ter o model. Você vai colocar só dois campos. Tá? O ID pode ser integer mesmo, beleza? Está escrito integer aqui, tá? E aqui o F, que é um string. Está escrito string ali, tá? Aqui está escrito string, tá vendo? Tá claro, né? Beleza? Tá, então beleza. E aqui você vai mostrar, o que você vai mostrar aqui vai ser o UF que está vindo lá do banco de dados. Tá joia? Aí você fala, mas eu não aprendi a mexer nisso aqui, eu só sei fazer input. Eu não aprendi a mexer nisso aqui. Você já aprendeu a fazer repeat? Lembra daquele repeat que a gente fez no Div para imprimir todos os clientes aqui embaixo? Então nós vamos usar a mesma coisa aqui. Só que aqui nós temos uma caixinha de seleção, select/select, tá? Que é o que vai fazer, esse componente. E o que nós vamos repetir aqui dentro são as suas options. Então nós temos aqui option, alguma coisa barra option, tá? Esse option, a tag option, ela tem uma propriedade, vou trazer ela para cá, que é o valor, value, tá? Que é aquilo que vai ser levado para frente. Ou seja, quando eu escolher aqui um estado, o que eu quero enviar para o meu objeto JavaScript? Qual é o valor? Nós podemos colocar aqui o ID. Aqui nós podemos colocar o ID do estado. E o que nós vamos exibir, que é o que aparece aqui entre o barra option, nós vamos colocar o UF, tá? Ou seja, aqui dentro nós vamos abrir uma linguagem de expressão e vamos fazer aparecer aqui dentro o UF do estado que nós estamos mostrando. Mas e para eu repetir isso daqui? Nós vamos usar aqui dentro da tag option o ngRepeat, mesma coisa que a gente usou lá na div. Nós vamos mandar, ao invés de repetir div, nós vamos repetir options, certo? E para cada elemento nós vamos mostrar aqui, para cada valor de cada estado, nós vamos mostrar aqui o ID dele, tá? E aqui nós vamos mostrar a descrição. É isso que nós queremos fazer. Uma vez que nós fizemos isso, aí sim nós vamos para o próximo passo, que é o botão salvar e fazer esse salvar no banco de dados. Se vocês conseguirem já fazer esse salvar representando o objeto, porque aqui no salvar tem um detalhe. Nós temos que montar aqui no cliente um objeto cliente, tá aqui, e esse objeto cliente, além dele ter nome, além de ter um nome, ele tem e-mail, ele vai ter um objeto aqui que é o estado. O que eu quero que você faça é um objeto estado. E esse objeto estado, isso que eu quero que você faça, ele vai ter um ID, vírgula, e vai ter um F. Então no JavaScript, voltando aqui, minha mesinha desalinhada aqui, olha só, então no JavaScript nós vamos ter o quê? Nós temos que ter aqui um objeto cliente, tá aqui, que possui, como que é a estrutura do objeto cliente? Ele é assim, né? Ele possui o seu nome, igual, dois pontinhos aqui, e aqui vai estar o nome do carinha lá, João, vírgula. Ele tem o seu e-mail, dois pontinhos, e aqui o e-mail do cara, João arroba alguma coisa, beleza? Alguma coisa aqui. E ele vai ter uma outra propriedade que é o quê? Estado. Que vai ser o quê? Que vai ser um outro objeto, que vai ter o seu ID,
igual a 1 e que vai ter o seu F igual, por exemplo, MS. Tá ali e nós fechamos o objeto. Nós temos que montar esse objeto. Esse objeto aqui, esse carinha aqui, ele veio da caixa de seleção. Ele veio da caixa de seleção. Então, nós temos aqui a caixa de seleção que vai montar esse objeto. Nós até poderíamos colocar o velo igual a 1, mas assim, o que importa é que você consiga montar esse formulário com os campos, onde nós vamos ter um objeto cliente e dentro dele um objeto estado. Na hora de clicar no botão salvar, nós vamos submeter esse objeto cliente que tem uma propriedade nome, uma propriedade e-mail e uma propriedade estado. Só que estado é outro objeto. Então lá na API, nós também vamos ter que fazer um relacionamento. Então nós vamos ter que fazer um relacionamento aqui de cliente, certo? Lá na classe cliente, ela vai ter aqui, ó, cliente. Ela vai ter no seu cliente o ID, né? Vai ter aqui todos os outros campos, nome, e-mail, e vai ter um campo aqui chamado o quê? Estado, do tipo estado. Tá formando um relacionamento entre cliente e estado. Lá na API, esse estado aqui é um relacionamento many to one. Então nós vamos colocar aqui a anotação do JPA. Qual que é a anotação do JPA que a gente vai colocar? Many to one. É isso que nós vamos colocar. Tá? E vamos colocar como join column. Join column many to one. Tá? Isso nós vamos colocar, porque é um relacionamento um para muitos. Um estado pode estar para muitos clientes. Tá? E aqui também a mesma coisa, é só o ID e o F. Só isso. Integer e string. Tá? Aqui está escrito integer e está escrito string. Tá bom? Beleza? É isso que eu quero que vocês façam. Então, o desafio é para ser feito agora, nessa hora que está restante. Vamos fazer em duplas. Tá? Eu peço que vocês façam isso. E a primeira dupla que terminar vai ganhar um presente. Tá bom? O presente é segredo. Para quem está no vídeo, vai ter que se arriscar aí também. Tá? Chupar dedo? Não. Vai se arriscar. Tá joia? Então tá bom, vamos lá, vamos começar.